E agora a gente vai ver, nós já vimos as asterídeas lamídeas, que é esse grande grupo de plantas que tem como sinapomorfias, né? Ter nós unilacunares, dístico nectarífero e gamopetalia tardia. E agora a gente vai ver as campanulídeas, que são esse grupo aqui, um outro clado, também com algumas ordens e famílias bem importantes, está dentro desse clado, em uma dessas ordens, a família com maior representante, maior diversidade de espécies. Tá? E esse clado ele é caracterizado por ter, diferente das lamiídeas, ele tem gamopetalia precoce, né? Que o que seria gamopetalia precoce? Diferente da, das lamiídeas, as pétalas elas já são unidas desde o início de sua formação. Então, quando começa lá nos primórdios de pétalas, né, imaginem que cada estrutura dessas são aquele aglomerado de células que vai dar origem para uma flor, e as pétalas, ou na verdade a corola, na verdade essa corola ela já é totalmente gamopétala, né? Então aqui está as 4 fotos do desenvolvimento, o trabalho de ontogenia, mostrando esse desenvolvimento da formação da corola, e essa corola sempre em todo, né, até o final do seu desenvolvimento, ela está unida em alguma parte, seja na base, né? A gente vê aqui até parece que tem uma separação, mas elas não são separadas, né? O Pzinho aqui significa pétala, né? Aqui o ST seriam os estames. Então, as campanulídeas, elas têm a gamopetalia precoce, então sempre são, né? A corola sempre está unida, tá bom? Tem a perda de iridoides, né? Então, iridoides vocês viram lá nas asterídeas que a gente tem com uma sinapomorfia, né? Você tem a presença de iridoides nas asterídeas. A gente vai ter uma perda de iridoide lá em Solanares e no clado das campanulídeas, como vocês estão vendo nessa imagem. Tá? Uma outra característica bem interessante que a gente observa nas campanulídeas é a corola valvar, né? Que seria esse tipo de corola que é onde as pétalas elas não se sobrepõem umas às outras, né? Diferentes das imbricadas, né? Imbricativa contorta ou imbricativa imbricada. Então a gente não tem essa nas campanulídeas, a gente não tem esse tipo de prefloração. A gente vai ter sempre as pétalas uma do lado da outra. Ou os lobos das pétalas. As flores, em relação às lamiídeas, são flores bem menores, tá? São flores pequenas. Nas lamiídeas vocês viram que a gente tem flores bem grandes e vistosas, né? Aqui não, aqui a gente tem flores bem pequenininhas, comparativamente. E o endosperma dessas, que é aquele tecido nutritivo que vai nutrir o embrião por algum tempo até esse embrião germinar. O endosperma ele é abundante, tem bastante endosperma. Então são características essas encontradas nas asterídeas campanulídeas, tá? Então a gente tem nas campanulídeas a gente tem 4 ordens, tá? Então a gente vai falar de algumas delas, principalmente desse clado aqui que é um clado dentro das campanulídeas que envolve as ordens Asterales, Dipsacales e Apiales, tá? Vamos falar de algumas famílias. Esse clado ele é caracterizado por ter sempre o ovário ínfero, ter a presença de poliacetilenos e pseudanthus. A gente já viu pseudanthus em rosídeas, tá? Aqui também tem pseudanthus, que são o quê? São aquelas inflorescências que assemelham apenas uma única flor, tá? Então a gente pensa que é uma flor, mas na verdade naquela estrutura tem várias flores, são os famosos pseudanthus, né? Ou flores falsas.
Então aqui só uma definição do que é um pseudanto, que é uma estrutura que se assemelha a uma flor típica, como eu já disse para vocês, mas não é composta de componentes básicos que a definem, de brácteas e outras estruturas também fazem parte. Tá? Então é uma inflorescência, geralmente, em geral, os pseudantos. Tá? Vamos começar então falando sobre a ordem Apialis, né? É uma ordem relativamente de porte médio, né, com 5.500 a 6.000 espécies, mas ela é muito diversa em gêneros. Então ela tem gêneros com poucas espécies, mas um tamanho considerável no número de gêneros. Tá? Tem 7 famílias, algumas características bem observáveis, né, nas famílias dessa ordem, que são as folhas denteadas ou lobadas. A inflorescência é uma umbela, que umbela quer dizer como se fosse um formato de guarda-chuva, como vocês estão vendo aqui. Tá? Tem esse trissacarídeo, que é a umbeliferose, canais com óleos e resinas, 2 a 5 carpelos, e um que eu considero, duas na verdade das características que eu considero bem importantes, é a presença de estilopódio, que é esse entumecimento aqui, esse inchadinho, tá? Ou engrossamento, como está escrito aqui, na base do estilete, tá? E de alipetalia secundária. Vocês lembram que as asterídeas elas são gamopétalas, né? No caso aqui, e nas campanulídeas, elas têm gamopetalia precoce. Então, a dialipetalia, ela é secundária. Quando elas terminam de se desenvolver, as pétalas, elas se soltam, né? Elas não ficam unidas. Então, as apiales, né? Elas têm essa característica diferente das outras asterídeas, né? Que elas não são gamopétalas. Tá? Aqui só para vocês verem, né, como funciona. É uma sequência de fotos mostrando, né, o desenvolvimento de apiales com essa dialipetalia secundária. Então vocês podem ver que, né, o início do desenvolvimento a gente tem uma gamopetalia precoce e depois elas vão se soltando. Tá? Então as flores são sempre dialipétalas em pseudantos, né, em estruturas que parecem, olha só, uma única flor, mas na verdade são flores, são inflorescências. Vamos começar a falar da família Araliaceae, da ordem Apialis. Tá? Ocorre no mundo inteiro, as Araliaceae são amplamente distribuídas, principalmente em regiões tropicais, né? E ela tem 43 gêneros, 6 no Brasil, tem a inflorescência em umbela. Então é bem fácil a gente ver essas umbelas das araliáceas, tá? As flores são bissexuais, o ovário é ínfero, né, como esse clado das campanulídeas que a gente está vendo. E o fruto pode ser uma drupa ou uma baga, tá? Ou seja, é um fruto com um único óvulo ou uma baga, um fruto carnoso com vários óvulos por lóculo. Então a gente tem várias bem conhecidas que são utilizadas como ornamentais, como Hedera, Helix, tá vendo? São bem bonitinhas. Aqui nessa flor vocês podem ver as pétalas bem dialipétalas, né? São bem bonitinhas. E isso aqui é uma umbela, tá vendo? Parece uma. Se a gente for contornar aqui a forma dessa inflorescência, vocês vão ver que parece um guarda-chuva. Como é que isso se dá? Se dá pelos comprimentos diferentes dos pedicelos, que são essas estruturas aqui, tá? que sustentam parte da flor, na verdade, a base da flor. Olha aqui as polícias, não é polícia, né? A árvore da felicidade também é bem cultivada, também é dessa família Araliaceae. E olha só o detalhe, né? As folhas, em geral, elas são lobadas, né? Ela tem lobos ou serreadas, né? Serrilhadas. As Araliaceae têm essa característica também, né? Outras aqui também utilizadas muito na arborização urbana, né? Então, na ornamentação ali de exteriores, são 2 Araliaceae, como a Aralia espinosa. A cheflera também, bem conhecida, muito cultivada, tá? Essa é uma outra cheflera que a gente tem, inclusive,
Na porta do CB, ali a gente tem cultivado uma planta linda, uma árvore. No caso dessa chiflera aqui, ela é um arbusto pequeno, a gente pode plantar ela e cultivar dentro de casa. No caso, essa chiflera, que é do mesmo gênero, já é uma planta bem de grande porte, né, de crescimento rápido e cheio de umbelinhas, né, essas inflorescências. Tá vendo aqui? Elas são inflorescências super compostas. Então tem vários ramos e vários ramos tem outros ramos secundários. E cada bolinha dessa aqui equivale a uma inflorescênciazinha dessa com várias flores. Uma planta bem bonita, bem vistosa, bem imponente, quando está florida principalmente. Segunda família que vocês vão ver é a Apiácea. Essa é uma grande conhecida da gente, né? É uma família também de médio porte, de 4.000 espécies, ocorre no mundo inteiro também. Em geral são plantas herbáceas, não têm crescimento secundário, elas até têm câmbio, mas elas não desenvolvem madeira, né? Tem todas as características de campanulídeas, né? Tem as folhas lobadas também, serrilhadas. E uma característica que eu acho bem interessante, né, das apiáceas é que elas têm, elas têm ramos ocos e tem bainha, tá? Bainha, que é essa estrutura aqui, ela é muito comum lá nas monocotiledôneas, que também não tem crescimento secundário, né? Que são ervas em geral. Olha só a convergência evolutiva dessas plantas. Elas são filogeneticamente bem distantes, mas elas têm algumas características morfológicas que provavelmente não têm a mesma origem, tá? Congruentes. Então isso é uma convergência aí, né? Uma homoplasia dessas plantas. Além disso, os ramos ocos, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui um raminho oco aqui, ó, para mostrar para vocês, tá? Bem interessante um ramo oco dessa planta, das apiáceas, né? Essa planta aqui, não sei se algum de vocês conhece, mas ela é a erva doce. Sim, a erva doce que a gente faz chá é da família Apiácea. Tá vendo como eu disse que é bem conhecida? Vocês podem perguntar, então, professor, não conheço a erva doce, só escutei falar, mas eu nunca vi essa planta, nunca comi, nunca tomei o chá. Tudo bem, mas você já comeu essa, ou já viu, ou já pegou. Quem nunca pegou uma cenoura? A cenoura aqui, a florzinha dela, né? A inflorescência. Parece um guarda-chuvinha mesmo, né? De apiácea, tá? A cenoura é dessa família aí. Então, bem conhecida da gente. Olha aqui, ó, uma inflorescência, várias flores, né? E aqui já tem o fruto sendo formado, tá? E ó, aqui o xilopódio, que é aquele engrossamento anelar na base do estilete, que é característico das apiales, da ordem, não só da família. Dá para ver bem nitidamente aqui, ó, já. Outra tem algumas, mas elas não são só essas plantas que a gente conhece, são conhecidas, né? Uma cenoura, erva doce. A gente tem é uma família relativamente grande, a gente encontra bastante na natureza, principalmente em ambientes campestres. Então a gente vai achar em áreas abertas, não muito secas, né? Então a gente vai encontrar no cerrado, né? Em algumas regiões mais altas de campo rupestre, nos campos sulinos. Então a gente vai encontrar bastante dessas apiáceas, como eríndio. Por último, a ordem Asterales, né? A ordem Asterales é uma ordem gigantesca, tem 11 famílias, 1.656 gêneros, tem cerca de 25.790 espécies. Assim, na verdade, elas têm mais do que isso, né? Esses números já estão um pouco desatualizados. Vamos dizer aí que as Asterales têm ali por volta de 30.000 espécies. É com certeza a família mais diversa entre as angiospermas, né? As Asteráceas, eu estou falando agora, desculpa a confusão, que está dentro dessa ordem Asterales. Tem como característica a presença de oligosacarídeos, 5 estames sinânteros, tá? Já vou explicar o que é isso.
e a apresentação secundária do pólen. Olhem essa imagem aqui, né? Uma estrutura bem diferente do que vocês estão acostumados de ver. Tá? Isso aqui são as anteras, tá? São várias anteras com, então, com os filetes, aí tem um cortezinho do filete, e essa estrutura aqui em cima, na verdade, é o estigma, é a parte feminina. Então as anteras fazem parte da estrutura reprodutiva masculina, é onde se produzem os grãos de pólen, e o estigma, né, e o estilete da parte feminina. Estames sinânteros, eles são assim porque as anteras, elas formam um tubo, tá? E elas têm a apresentação secundária de pólen porque esses estames, a abertura dessas anteras é pela parte de dentro, não é por aqui. A gente não está vendo a abertura das anteras. Aqui nesse corte aqui dá para ver mais ou menos. Então aqui a gente tem uma abertura longitudinal. E o que acontece? Quando esse estilete passa por dentro desses estames sinânteros, né, ele carrega consigo o pólen, os grãos de pólen, e aí eles apresentam dessa forma aqui os grãos de pólen, né? Então existem barreiras, né, pré-zigóticas para que não haja fecundação no mesmo indivíduo, para que não haja autofecundação, mas o estilete ele apresenta para outros vetores polinizadores, né, terem acesso a esse pólen e polinizar outras flores. É uma estrutura bem interessante, uma estratégia bem interessante. Olha aqui, em azul estão as anteras, sinânteras, todas fechadinhas, formando um tubo, e por dentro, né, passa o estilete, o gineceu, e em branco aqui são os grãos de pólen. Bem interessante. Como eu disse anteriormente, Asteraceae é a família com o maior número de espécies, tem cerca de 30 mil espécies. Aqui eu já atualizei esse slide, tá vendo? É a família de quem? É a família do girassol, da margarida, né? De outras plantas conhecidas da gente. Como eu disse para vocês, são 30 mil espécies. Então, com certeza, vocês já viram essas plantas por aí, né? Principalmente essa aqui, né? O Elianthus annus, né? Que é o girassol. Em geral, são ervas ou arbustos. Podem ser árvores também, mas são mais raros, ou trepadeiras, também bem raros. Possuem inulina, que é um oligosacarídeo, é uma sinapomorfia do grupo. Tem um único óvulo com placentação basal, então lá no ovário a gente tem um único óvulo, então cada ovário vai ter uma única semente depois de fecundado, né, o fruto. E tem a inflorescência em capítulo, tá? Então essa estrutura toda aqui não é uma flor, isso é um pseudânto, é uma inflorescência, são várias flores, cada pontinho desse aqui é uma flor, inclusive cada estrutura dessa amarelinha aqui também é uma flor separada, tá? Isso que é amarela aqui a gente está vendo é uma corola ligulada, né? E eu vou mostrar para vocês como é que é um capítulo quando a gente faz um corte, né? Além disso, já mostro daqui a pouco. Além disso, a gente tem flores actinomorfas ou zigomorfas, tá? Então, actinomorfas aqui, zigomorfas aqui, tá? A gente tem presença de brácteas, né? Uma coisa que é mais comum nas monocotiledôneas, nas eudicotiledôneas nem tanto, mas também tem algumas famílias. O cálice, gente, as sépalas, ela é transformada numa estrutura que a gente chama de papus, né? Porque ela é papilocerdoso ou plumoso. Eu já vou mostrar para vocês um pouco de cálice desse papus. A corola sempre é pentâmera, como eu disse, pode ser actinomorfos ou pode ser zigomorfos gamopétala. O ovário é ínfero, formado por dois capelos, mas um único lóculo com um único óvulo. Aqui está, a gente tem nesse slide, eu estou mostrando para vocês aqui, um corte transversal de um capítulo, né, dessa inflorescência das asteráceas. Imagine que eu peguei uma dessas inflorescências aqui, um capítulo, e fiz um corte aqui e abri para vocês verem. E aí a gente está vendo essa estrutura aqui.
A gente tem dois tipos de flores nos capítulos, né? Não, nem todos são assim, mas isso pode acontecer em grande parte das asteráceas. A gente tem as flores do raio, que são essas flores mais periféricas, que ficam mais, né, aqui na borda, que são essas aqui, tá? E a gente tem as flores do disco, tá? A maturação, em geral, ela é centrípeta, ou seja, as flores do raio, elas amadurecem primeiro e a maturação das flores segue essa direção, né, de fora para dentro. Isso é um capítulo, tá? As flores, né, do disco, elas são diferentes das flores do raio, porque as flores do raio têm essa corola zigomorfa e gamopétala, né? Aqui a gente tem uma corola actinomorfa e gamopétala nas flores do disco, tá? Então, diferente. Então, isso aqui é a corola das flores do disco e isso aqui é a corola das flores do raio. O cálice, como eu disse para vocês, ele é modificado. Então, as sépalas a gente não vê como sépalas mesmo, elas parecem estruturas cerdosas, né? Parece como se fossem vários pelinhos, né? Em algumas, vários pelinhos bem maleáveis, outros mais rígidos. E essa estrutura nós chamamos de papos. A polinização, ela geralmente é feita por abelhas ou outros insetos, como besouros, né? Tem frutos grandes, relativamente grandes para o tamanho das flores, né? Aqui é o fruto de girassol, mega nutritivos, né? Inclusive, nós temos pratos na nossa culinária que usam semente de girassol, também serve para alimentar aves, culturas de aves. Não, elas são muito nutritivas e possuem bastante óleo. Aqui, nessa figura, notem, né, prestem atenção no papos, olha só, as sépalas modificadas, né? São essas estruturas aqui. O que elas servem? Para que elas servem, né? Elas têm alguma função? Tem uma função. Algumas, em geral, essa função está relacionada à dispersão das sementes, tá? Elas podem ser bem plumosas, né, que ajudam as sementes a flutuarem, né, ou pode ser bem rígidas. Olha aqui, né, várias. Então aqui a gente tem um capítulo. Nesse capítulo a gente não tem aquelas flores liguladas, né, com a corola ligulada, mas tem só as flores, né, dos centrais lá com a corola actinomorfa. Olha aqui o papus, né? Olha aqui uma flor ligulada com estigma e o papus bem cerdoso, né? Bem plumoso. Vocês vão ver como se parece mesmo, como ajuda a dispersão o papus, né? Como tem uma função muito importante. Essa família é a família, eu não sei se vocês conhecem, da alcachofra, né? Ela não é muito utilizada na nossa culinária, mas países que têm regiões mais frias, né, utilizam bastante. Tem gente que faz sopa, tem gente que faz inclusive bebida alcoólica também, com alcachofra, que é essa Cinara cardunculus. Tá? É da família das asteráceas também o famoso dente de leão. Dente de leão não é uma única espécie, são várias espécies que têm essa forma, que forma essa inflorescência, na verdade aí já uma infrutescência, né? E que a gente assopra e sai voando as sementinhas, né? E na verdade aquilo ali quem está ajudando a voar, a flutuar, é o papus, né? Então ele tem essa função. Mas o papus nem sempre ele é plumoso, ele pode também ser rígido, como nos carrapichos, né, que a gente chama. Né? Tem carrapicho de um monte de família. Tem carrapicho de malvace, tem carrapicho de poace e tem carrapicho de asterácea, né? Que eles têm o papus bem rígido, bem que esse papus rígido ele vai ajudar a grudar, né, a aderir à pele de alguns mamíferos que também vão dispersar essas sementes. Então a gente termina a aula por aqui. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Espero que tenham aprendido, espero que tenham aproveitado muito bem essas aulas e gostado de aprender
sobre esse grande grupo de plantas, que é a plantas com semente.